Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de física e o tema da nossa aula dessa semana são as aplicações das leis de Newton. Então, nós estamos até o momento estudando a dinâmica. Como eu já falei em aula, dinâmica é o estudo da causa do movimento dos corpos. Então, nós sabemos que os corpos eles entram em movimento ou se eles estão em movimento, eles voltam a estar no estado de repouso devido à ação de forças. Então, nós vamos estudar aqui as forças que causam esse movimento, fazendo todo um estudo envolto das leis de Newton, que nós já vimos em aulas anteriores. Então, a primeira força que nós estudamos é a força peso. Você sabe que os corpos eles caem devido a uma força de atração gravitacional que o planeta Terra exerce sobre os corpos, não é isso? Então, essa força de atração aí nós chamamos de força peso, tá? Todo planeta possui aí uma força de atração aos corpos que estão ali ao redor. Então, todo corpo que vai para qualquer planeta ou qualquer astro, né? Porque a Lua também tem uma força ali que atrai o corpo, os corpos ao redor dela, e aí faz com que os corpos caiam. Então, todos os corpos celestes aí possuem uma força de atração, que nós estudamos lá na gravitação universal, que os corpos, os astros do universo, eles se atraem, tá? Que é algo aí que nós vamos estudar ainda. Então, enfim, a força-peso, que é essa força aí devido à tração gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos, ela é uma força que é uma grandeza vetorial. Ela possui direção, a direção da força-peso sempre é vertical. Ela possui um sentido, o sentido sempre vai ser para baixo. E possui uma intensidade, um módulo, que é definido por P igual M vezes G. Ou esse M é a massa do corpo, G é a aceleração da gravidade. Os corpos caem ao redor aqui da Terra com uma aceleração definida. E essa aceleração é a aceleração da gravidade, que é o G. Você sabe que a unidade de peso, como ela é uma força, é Newton, a unidade de massa padrão, quilograma, e a unidade de aceleração da gravidade é metro por segundo ao quadrado. Um ponto que você tem que entender, internalizar, é que peso é diferente de massa. Peso é força, massa é quantidade de matéria. Então, aonde você for, você sempre vai ter a mesma massa. Mas o peso não, o peso pode variar, variando aí a aceleração da gravidade. Então, se você está aqui na Terra, você tem um peso X. Se você vai lá para a Lua, lá você tem uma aceleração de gravidade diferente, né? Os corpos caem lá mais lentamente. Então, lá ele vai ter, no caso, você vai ter um novo peso, um peso totalmente diferente. No caso, como a aceleração da gravidade da Lua é aproximadamente 6 vezes menor do que a aceleração da gravidade aqui na Terra, então lá na Lua, os corpos eles têm um peso 6 vezes menor em relação ao peso que eles possuem aqui na Terra. Tá? Então, o peso aí vai variar do local onde você vai estar. Mas a massa não. A massa que você tem aqui na Terra vai ser a massa que você vai ter lá na Lua. Ok? Um outro tipo de força que a gente tem, que estuda aí a questão do estado do corpo, é a força que nós chamamos de força normal. A força normal, ela sempre vai existir quando os corpos estiverem em contatos com superfícies ou um corpo em contato com o outro, tá? Então, quando eu tenho corpos em contato com superfícies, eu vou ter uma força chamada força normal. Essa força normal é representada pela letra N
maiúscula, tá? A força normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície de apoio, tá certo? Vou colocar aqui a imagem mostrando a vocês como é que é a representação dessa força normal. Então, observe aí um bloco, esse bloco em contato com uma superfície. O bloco empurra a superfície e a superfície empurra o bloco. Então, eu tenho aí que a superfície empurrando o bloco para cima é a minha força normal, tá bom? Então, observe que a força normal sempre vai ser perpendicular à superfície de apoio, superfície de contato. Um ponto também importante a vocês ficarem sempre atentos, que força normal não forma par de ação e reação com a força peso, tá? A força peso, ela é devido aí à ação da Terra atraindo o corpo. Então, a Terra atrai o corpo e o corpo atrai a Terra. Ação e ação, tá? No caso, a força normal é uma reação que eu tenho aí do bloco estar empurrando a superfície. Então, o bloco empurra a superfície para baixo e a superfície empurra o bloco para cima. A força que o bloco faz na superfície é igual à força peso, em módulo, né? O valor é igual. Então, consequentemente, o valor da força normal vai ser igual à força peso, tá? Mas não que sejam um par de ação e reação. Um outro tipo de força que a gente tem, que a gente estuda, é a força de tração, representado pela letra T maiúscula. A força de tração é quando você tem um fio exercendo uma força sobre um corpo. Então, você pega, amarra um fio em um corpo e puxa esse fio. Então, vai ter ali uma tração, uma força de tração naquele fio em que ele vai fazer uma força sobre o corpo, tá? Observe aqui na imagem que eu vou colocar aqui para vocês, um bloco sendo puxado por um fio. Então, a pessoa exerce uma força na ponta do fio, o fio traciona e puxa o bloco, e o bloco também exerce uma força sobre esse fio, puxando ele no sentido oposto, né? Que é um par de ação e reação. Então, a força resultante sobre o fio é uma força nula. Então, a nossa aula, gente, dessa semana é para falar sobre esses 3 tipos de força, que são muito importantes quando a gente vai resolver questões aplicando a terceira lei de Newton, quando a gente faz um estudo ali das forças que atuam no corpo. Então, fiquem atentos aí às definições, leiam o livro-texto e respondam as questões que são propostas a vocês, que vocês se saíram muito bem, tá? Na resolução de novas questões aí. Então, até mais.